9 de agosto de 2024, sexta-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Vos saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta manhã desta sexta-feira. Sextou, minha gente, a semana voou. Novamente sexta-feira, parece que eu falei sextou para vocês, parece que foi ontem. Nossa, mãe, louvado seja Deus nos encontrarmos. E hoje eu gostaria de pedir licença aos senhores, às senhoras, para parabenizar, felicitar a minha mãe. Hoje é aniversário da minha mãe, a pessoa mais importante da minha vida, minha história. É evidente que depois de Deus, é a razão, o motivo de eu estar aqui junto de vocês, partilhando essa palavra. Minha mãe, que certamente está a me escutar nesta manhã, como em todas as manhãs, recebo meu abraço, meu beijo, minha homenagem. Sou muito feliz, me sinto muito especial aos olhos de Deus por tê-la como mãe, por ter sido carregado em seu ventre, por ter sido cuidado, evidente, primeiramente pela providência santíssima de Deus, mas por suas mãos maternais. Muito obrigado, feliz aniversário. E meus queridos, nesta manhã desta sexta-feira nós vamos meditar a leitura da profecia de Naum, capítulo 2, versículos 1 e 3. Capítulo 3, versículos do 1 ao 3, do 6 ao 7. Eis sobre os montes os passos de um mensageiro que anuncia paz. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará o teu solo, ele foi aniquilado. O Senhor há de restaurar a grandeza de Jacó, assim como a grandeza de Israel, pois os ladrões o saquearam e devastaram as suas videiras. Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, cheia de expoliação e de incessante rapinagem, estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ringir de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas brilhando e lanças reluzentes, trucidados sem conta, mortos aos montes, cadáveres sem fim, tropeça-se sobre os corpos. Farei cair sobre ti tuas abominações e te lançarei em teu rosto merecidos insultos. De ti farei um exemplo. Assim, todos os que te virem fugirão para longe, dizendo: Nínive está em ruínas. Quem terá compaixão dela? Onde achar quem a console? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, após uma longa caminhada, ouvindo a profecia de Jeremias, agora em comunhão com a igreja, nesta sexta-feira, nós passamos a ouvir a profecia de Naum. Vamos entender um pouquinho o contexto histórico. É sempre importante seguirmos os passos da Lexio Divina, a leitura orante da Bíblia. Primeiramente, compreender o contexto literal, né? A literalidade que esta perícope nos traz. Naum, o livro de Naum, é um texto profético de apenas 3 capítulos, é bem curtinho, que pode ser colocado cronologicamente na metade do século VI, do século VII antes de Cristo, né? O texto de Naum, de maneira geral, para nós sintetizarmos, é um texto que contém oráculos,
profecias contra Nínive, a orgulhosa capital do império da Assíria, que foi devastada e ocupada pelo poder da Babilônia. Então, o texto de Naum vai mostrar a queda do império da Assíria, por consequência também a queda da sua capital, que é a cidade de Nínive, né? Então é esse o contexto histórico, um contexto em que o inimigo vai ser destruído, né? Nós vamos voltar um pouquinho, recapitular ainda na parte histórica, na parte literal, a questão dos reinos, né? Lembra que lá em Abraão, Deus chama um único povo, depois de Abraão, Isaque, depois de Isaque, Jacó, os 12 filhos de Jacó que constituem as 12 tribos, que constituem um único reino, Israel, mas que esse reino, infelizmente vai acabar se dividindo em reino do norte e reino do sul, né? Nós já vimos isso há umas 4 semanas atrás, mais de um mês na verdade, né? Você que me acompanha diariamente acompanhou e já é para ter aprendido isso, né? Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2. Reino do norte continuou com o mesmo nome que era antes, Israel. O reino do sul passou a ser chamado Judá, porque uma das 2 tribos era Judá. Ora, o que acontece? No século VIII a.C., o povo do reino do norte começou a cometer infidelidades. E sempre quando acontecem infidelidades, acontecem as consequências. E a consequência veio que o império pagão chamado Assíria invadiu o reino do norte, destruiu tudo, né? Destruiu tudo. A capital da Assíria, esse império poderoso que se insurgiu nessa época, era Nínive, né? Uma cidade pagã. A Assíria era um país, um império pagão, né? E nós vemos hoje o texto de Naum, isso tudo no século VIII a.C. Agora nós estamos no século VII a.C. O que acontece? A Assíria, aquela que invadiu o reino do norte e que devastou a cidade, a Assíria começa a fracassar. O império assírio vai enfraquecendo, de modo que vai chegar um momento em que um império que está ascendendo estruturalmente, ou seja, está crescendo, que é o império da Babilônia, vai invadir a Assíria, vai dominar a cidade de Nínive, vai dominar o império assírio. Então, o mesmo que a Assíria fez com Israel, a Babilônia vai fazer com ela, com a Síria. Olha só. Então, o primeiro aprendizado para nós aqui nesse texto de hoje é que as coisas elas dão voltas. O mundo dá volta, minha gente, né? Por isso, quando se você, não sei você que está me escutando, se você está numa situação que você está em cima, você está num momento bom da sua vida, um momento de conquistas e realizações, seja na sua vida amorosa, pessoal, profissional, financeira, se você está num momento bom da sua vida, hoje você está em cima, amanhã você pode descer e ficar embaixo. Por isso, não oprima os outros, não seja arrogante, não seja soberbo, não seja prepotente, não seja grosseiro, não seja opressor. O mundo dá voltas, né? A Assíria invadiu Israel, dominou tudo, mas agora ela vai ser invadida por Babilônia. Porque hoje eu estou forte, amanhã eu enfraqueço e vem outro mais forte do que eu. E acabou. E aí? Por isso, minha gente, a palavra certa para nós levarmos no coração e sempre na mente, porque às vezes, todos nós, tem momentos que a gente quer crescer um pouquinho, sabe? A hora que vier essa vontade, essa tentação que vem do inimigo de Deus, de nós crescermos, lembremos isso. Opa, hoje eu estou por cima, amanhã eu posso estar por baixo. Seja humilde, essa é a palavra que a gente tem que levar junto da gente. Humildade. Humildade. É um grande ensinamento. Depois vem o texto de hoje, né? Aqui tem um detalhe, porque o texto fala de um tal Jacó. Quando o texto fala de Jacó, alguns estudiosos diz
que o texto quer dizer, de maneira geral, todas as tribos, e não somente o reino do norte, Israel. Porque Jacó era pai dos seus 12 filhos, era pai das 12 tribos. Então, quando fala Jacó, diz respeito a todo o povo, tanto do norte quanto do sul. Né? É claro que depois, quando fala Israel e Jacó é a mesma pessoa. Só quando fala Israel, as tribos de Israel, aí já diz respeito mais às tribos do norte, às vezes. Mas quando fala Jacó, são todos. Alguns estudiosos acreditam que o texto tem essa significação. Né? E aqui, minha gente, o texto ele vai se destrinchando. Olha que bonito. Ó Judá, celebra tuas festas, cumpre tuas promessas. Nunca mais Belial pisará no teu solo. Olha só. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas se você tem vivido momentos ruins também, como o reino de Israel viveu, é claro que Israel sofreu porque foi infiel a Deus. Tudo é consequência dos nossos pecados. Minha gente, Deus não permite o mal na vida de ninguém, se o mal não for consequência daquilo, da própria fragilidade nossa ou do cosmos. Deus não tem prazer em ver o mal. Isso a gente tem que colocar na cabeça da gente. Israel sofreu sim, porque foi infiel a Deus. Mas Deus se sensibilizou ao seu sofrimento, diante do seu sofrimento. Deus se sensibilizou. Né? E aquele que oprimiu Israel foi agora oprimido. Né? Babilônia vai oprimir a Síria. Né? Ai de ti, cidade sanguinária, cheia de imposturas, espoliações, incessante rapinagem, estalo de chicotes, fragor de rodas, cavalos relinchando, ou seja, tudo que diz respeito à opressão, ao sofrimento, a fazer os outros sofrer, né, a punição, né, a rispidez, era o retrato da Assíria, o reino pagão severo. E agora vai ser vingada, vai ser dominada por Babilônia, porque mexeu com o povo escolhido. Né? O segundo aprendizado para nós, o primeiro é esse. Se você está por cima, cuidado, seja humilde, amanhã você pode estar por baixo. Se você está por baixo, mantenha-se firme, fiel, com coragem, força e coragem, porque amanhã você vai estar por cima. A vida é cheia de ciclos, a vida é cíclica. E o segundo grande ensinamento, meus queridos, o segundo ensinamento é que, às vezes, por aquilo que nós temos em nossas mãos, nós podemos nos sentir tão fortes, tão seguros, mas isso que nós temos em nossas mãos não garante segurança nenhuma. A Síria era um império suntuoso, né? Devastou e dominou tanto território na sua época de glória. E aqui o próprio texto diz tudo o que esse império pagão fazia. Chicotes, rodas, cavalos relinchando, rangir de carros impetuosos, cavaleiros à carga, espadas, lanças, trucidados sem conta, mortos de montes. Olha, o texto está falando, mostra um império que era muito severo, era horrível, cheio de maldade. Achava que era o dono do universo, achava que era um pedaço de Deus. E depois vai perceber que é frágil, é fraco e vai ser dominado pela Babilônia. Minha gente, a segunda coisa que a gente aprende com o texto de hoje é que as nossas seguranças, falsas seguranças, não nos fazem isentos do mal, isentos do sofrimento. Ninguém é forte, no fundo é isso. Olha o império da Assíria. Tudo que fala o que o império era, parecia que ninguém poderia detê-lo. E caiu.
Ninguém é forte o suficiente. Presta bem atenção nessa frase. Ninguém é forte o suficiente para se sentir desnecessitado de Deus. Presta bem atenção nessa frase. Ninguém é forte o suficiente para se sentir ou se perceber desnecessitado de Deus. Ninguém. Nem quem tem dinheiro, nem quem tem saúde, nem quem tem bens, nem quem tem afetos. Aquilo que parece na nossa vida ser segurança, ser rocha, ser forte, pode ser amanhã, no dia de amanhã, instrumento de degradação, de derrota. Ninguém tem segurança em nada nesse mundo. A palavra é forte hoje, minha gente. A Assíria, aquele império gigantesco, eu vou destruir, Deus está falando hoje. Eu vou permitir que seja invadida pela Babilônia. Não há ninguém mais superior, mais forte. Não há ninguém eterno em força como eu, que sou Deus. Tudo o resto é fraco. No fundo, Deus está mostrando isso. Isso é importante para nós, sabe por quê? Porque às vezes a gente se sente seguro com muitas coisas. Com os nossos bens, o nosso carro, nossa casa, né? O dinheiro. Sabe aquele tipo de pessoa que trabalha a vida inteira, fica ralando, não tem vida, nem vida familiar. Aí chega um ponto da vida, nossa, tenho bastante dinheiro no banco, tenho casas, tenho bens, tenho casas alugadas, tenho automóveis, tenho tudo. Ou seja, eu estou seguro. Aí vem uma enfermidade, um infarto fulminante, a pessoa morre, acabou, ficou tudo aí. Ou se não morre, aí vem um AVC, a pessoa adoece e não pode mais usufruir daquilo que ela tinha como segurança. Tem graça isso? Não. Por isso, eu e você, meu querido filho, minha querida filha, nós temos que correr atrás dos nossos projetos e sonhos, mas nos percebamos fracos diante dos barulhos do mundo e nos percebamos pequenos diante da grandeza de Deus. Esse é o segredo para alguém, para aquele que quer efetivamente ter segurança em Deus, a humildade, a pequenez. Que o texto de hoje nos ajude. Uma vez mais, meus queridos, desejo a você um fim de semana cheio de Deus, cheio de paz, cheio de humildade. Estejamos em Deus, busquemos a Deus, não abandonemos a Deus. Tenhamos consciência de que Deus é a razão do nosso tudo, de tudo que somos. Deus abençoe vocês. E antes de encerrar, uma vez mais cumprimento minha mamãe. Que Deus conceda muita saúde, paz, alegrias, proteja de todos os perigos. Cada passo que a senhora der na sua peregrinação junto de nós nessa terra. Seja abençoada por Deus. Ela, mamãe querida, e todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.